O Senhor Deus falou a Abraão: Abraão, tu és meu amigo. Jesus aos seus discípulos também falou: já não vos chamo mais de irmãos e nem de servos, mas de meus amigos. Senhor, graças te damos porque tu nos deste a honra de sermos chamados teus amigos. Esperança cheia nesse amigo fiel, não posso viver se ele eu perder. Pastor Francisco, por favor, venha louvar ao Senhor também. Glória a Deus. Jesus salvou-me do mundo, Ele é doce para mim, amor lhe tenho profundo, por sua graça sem fim. Quando assim no deserto, sem gozo, paz e sem luz, Ele buscou-me por certo, e que achou-me Jesus. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me Tua mão, e ao fim da minha carreira receberei galardão. Jesus de Saron, minha rosa, lírio suave é pra mim. Ele é uma rocha preciosa, onde há gozo sem fim. É da manhã a estrela, da noite escura sem luz, tenho doçura em vê-la, pois ela é meu Jesus. Cante. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor,
na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Na manjedoura nascendo, no mundo só batalhou, em meu lugar padecendo, sangue por mim derramou. Ressurgiu da sepultura, subindo à destra de Deus, breve virá das alturas, descendo em nuvens do céu. Jesus, Jesus, Tu és meu Salvador. Jesus, Jesus, só Teu serei, Senhor, na senda muito verdadeira, guia-me tua mão, e ao findar minha carreira, receberei galardão. Coisa pra gente fazer ainda, né? 237 está menos da metade da harpa. E chegando aqui a gente já não conhece. Vamos então tentar aprender. Oh noivo, estamos prontos para encontrar, eis que do céu virá, com nossas luzes vamos esperar, Jesus não tardará. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus. Breve Cristo do céu voltará em gloriosa. Vocês também não falam a verdade, né? Disseram que não conhecia, agora estão cantando bonitinho. Ah, lembraram agora, é porque faz muito tempo que a gente não canta mais essas coisas, a nossa, né? A gente canta outras coisas. Então vamos lá, então quem vai cantar? Todos nós? Irmão, daqui quem pode me ajudar aqui cantando, por favor? Quem? Não, eu quero pastor cantando. A irmã canta bem, eu sei, mas, irmãos, nós obreiros, irmão, por favor. A igreja está com saudade de ouvir a nossa voz cantando louvores ao Senhor. Aí, vai lá, irmão, por favor. Pode ser. Segunda estrofe. Coro. Essa é da primeira. Da primeira? O noivo estamos pronto para encontrar, eis que do céu virá, com nossas luzes vamos esperar, Jesus não tardará. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus. Breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Coroa nós teremos lá no céu, se Cristo em nós viver. Em breve Ele vem rompendo o véu, o mal vem desfazer. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus. Breve
Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Lá em Sião nós vamos encontrar com nosso Redentor. Na glória eterna vamos desfrutar do divinal amor. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus. Breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. E nós estamos cantando, os nossos louvores estão assim esticando o tempo, estão traduzindo para as pessoas que vai ficar melhor, que tudo vai se arrumar, que vai chegar as coisas no lugar, que isso aqui vai ficar muito bom. E os nossos projetos também dizem isto. Vamos fazer templo novo, vamos fazer novos projetos, vamos fazer tudo. Bom, é natural. Bem-aventurado aquele servo que quando o seu senhor voltar, achar ocupado na obra, no reino. Mas não podemos nos esquecer que enquanto tudo isso estamos fazendo, temos que estar atentos, porque Jesus está... Não, tá não. Para aí, Jesus está... voltando. Antes do café, tá? Ele está voltando. Então, a gente demora muito para tomar café, ele vem e fica tomando café. Então, o tempo de convenção, esse tempo aqui, tem que ser bem aproveitado para a gente voltar para casa, tendo a recompensa do tempo, que ontem o irmão Jaime César fez uma mistura com o tempo ali, que até agora eu estou preocupado que conta que é que ele fez ontem. Vocês escutaram? Quem entendeu? É porque é um tempo com tempo, um tempo que dá tempo, um tempo que não tem tempo, e virou. E nós somos acostumados a lidar com o tempo, né? Tempo. Então vamos aproveitar esse espaçozinho aqui, queridos. Chegar em casa com coisa nova, com uma novidadezinha para a igreja. Chega lá, tenta descobrir onde é que Deus revela para você alguma coisinha que você pode chegar lá e falar com a igreja e os irmãos disserem: olha, nosso pastor voltou da convenção e falou isso. Mas se a gente chega lá, irmão, do mesmo jeitinho como saiu de lá, os irmãos ficam perguntando: o que é que o pastor foi fazer lá? Nem informação não trouxe. O que é que foi tratado lá? O que conversaram por lá? Que mensagem ele ouviu? Mas pelo menos agora de manhã já encontrei um preocupado. Falei: pastor, estou agarrado no cabo. Porque se eu perder o machado, eu estando com o cabo ainda me viro. Porque o cabo, a madeira, dá para fazer muita coisa com a madeira. Eu posso correr atrás do machado. Então eu me atraquei na madeira agora. O cabo está na mão aqui. Vou cuidar do meu machado, porque a coisa ficou pesada ontem. Então tem alguém que já descobriu alguma coisa. Tem alguém que já encontrou alguma novidade para ir para casa levando. E de repente, o outro irmão disse: pastor, eu pensei que eu já era alguma coisa, agora descobri que tudo que eu tenho é emprestado. Então, alguém já descobriu alguma coisa para contar. Chegar em casa. Agora, não, isso aí eu estou acostumado a escutar. Não tem nada de novo não, está sempre a mesma coisa. Então aproveite, faça bem as mesmas coisas para que cheguemos perto daquilo que pode ser visto como quase perfeito. Se é sempre a mesma coisa, vamos fazer com mais cuidado, vamos fazer com mais dedicação. Vai lá, irmão Daniel. Glória a Deus. Estamos prontos para encontrar, eis que no céu virá. Peraí, já estamos mudando a música, vai lá, tem uma música, foi inspirada essa música, vamos lá. De novo. Ó noivo, estamos prontos para encontrar, eis que no céu... Ó, peraí. Vamos lá, Daniel, vamos lá. Vamos lá. Ó noivo, estamos prontos para encontrar, eis que do céu virá.
Com nossas luzes vamos esperar. Jesus não tardará. Oh, que gozo preparado está. Oh, que gozo preparado está Para os servos do Senhor Jesus, breve Cristo do seu voltará. Em glória. Peraí. Breve Cristo do céu voltará em glória. Irmãos, tenha certeza que isso aqui não chegou de graça nas nossas mãos. E não é por ter direitos autorais que a gente deve seguir o que está escrito aqui. É por um princípio de obediência. E hoje vocês viram que a música, esses rapazinhos ali que cuidam de instrumentos, eles pegam um hino da harpa cristã e faz uma canção. Já prestaram atenção nisso? Eles pegam o hino e faz dele uma canção. Acho que eu dormi muito essa noite, né? Aí ninguém me pergunta, e o que é que muda, pastor? É que hino não é canção. Canção é qualquer coisa. Porque na Bíblia está escrito, quando a gente se reunir, é para a gente cantar hino. Sim ou não? Mas como há uma disputa, e me parece que ontem no Congresso foi votada uma lei daquela que é desnecessária. Foi votado lá uma reprovação de um projeto de lei para mudar a escritura da Bíblia Sagrada. E se não for fake news, ontem foi votado que o texto da Bíblia não será alterado. Se for verdade, foi boa coisa. Porém, se eles mudarem o texto da Bíblia lá no Congresso, o que vai mudar para nós? Se mudarem lá, o que vai mudar para nós? Nada. Guarde então o seu. Guarde o seu, porque daqui um pouco pode ter muita coisa diferente no mercado e a internet está aí para levar para casa de todo mundo aquilo que um grupo tem interesse. Então, por favor, o que a gente vai cantar mesmo, Daniel? Vamos lá, repetir de novo. O Daniel é cantor, tá, irmãos? Meu Deus. Cadê o teu parceiro? Faz muito tempo que não canto, pastor. Há muito tempo que não canta? Está só pregando agora. Vamos lá então. De novo. Vai lá. Estamos prontos para encontrar. Eis que do céu virá. com nossas luzes vamos esperar. Jesus não tardará. Oh, que gozo preparado está para os servos do Senhor Jesus. Breve Cristo do céu voltará em gloriosa luz. Eu vou falar uma coisinha para vocês. Não vou falar não. Não vou falar que é muito ruim para mim. E você não vai ficar contente. Então eu já sei que é assim, então já não falo. Mas eu fico com vergonha de nós, que eu estou morando perto de uma igreja lá em Porto Velho, que não é a nossa. E vez por outra eles têm um culto desencontrado do nosso, eu fico dali escutando. Meu Deus, a letra não é igual, mas a música é a mesma que está escrito na harpa cristã. Por que eles não mudaram nada? Por que eles se dedicaram a aprender exatamente o que está escrito na música? Mudaram as palavras e cantam outra coisa. E a igreja ensaia os hinos para cantar como se fosse um coral. Aí, não sei, irmãos, qual é a nossa dificuldade de melhorar o nosso culto a Deus
para que ele se torne mais atraente às pessoas. Obrigado, irmão Daniel. Para que o nosso culto a Deus se torne mais atraente aos visitantes, aos próprios crentes, aqueles que vêm. Vem cá, filho. Vem cá. Você não canta não? Então canta. Mas canta coisa de crente, não canta canção não. E nem modinha para Jesus. Irmãos, a vez nós fizemos uma cruzada aqui, investimos pesado numa cruzada, e fomos por meio da rua, uma dificuldade. Os crentes chegaram tudo lá felizes, meu Deus do céu, a dupla vai cantar. Aí quando a dupla chegou para cantar, cumprimentou o povo, fez aquele barulhão todo, disse: irmãos, nós vamos cantar umas modinhas para Jesus. Acabou com a cruzada, não teve uma decisão. Quem quer ouvir modinha não vem aqui. Quem está acostumado com canção não entra na igreja. Quem quer ouvir canção, ele vai em qualquer lugar. Agora, quando ele entra aqui, ele encontra um crente gemendo, dizendo: quão bondoso amigo é Cristo, carregou. Aí ele escuta uma igreja cantando, ele se impressiona. Ele fica feliz. Esse povo tem alguma coisa que eu ainda não encontrei. Aí de repente, quem dirige o culto, vamos cantar mais um louvor ao Senhor. Aí, ótimo. Qual que ele ia cantar? Imagine. Qual hino que ele ia pedir para a igreja cantar? Aqueles assim: quem quer pedir um hino aí? Aí o irmão pede lá um hino. Aí pediu, vai lá, o hino 15. Aí cantou o hino. O irmão quer pedir outro número, o irmão pede o 15 de novo. Aí no outro culto, qual irmão que vai pedir um hino? O 15 outra vez. O camarada gostou do 15 a primeira vez. Aí ele chegou no outro culto, foi o 15 de novo. Eles gostam desse hino, é bonito mesmo. Aí chega no outro, é o 15. Só tem isso mesmo? Então vou no outro lugar. Só tem esse. Nossa harpa tem quantos hinos? Qual é o investimento que nós estamos fazendo em nosso ministério para que ele apresente à igreja o momento sublime do culto, que é o louvor a Deus? A Bíblia diz que Deus, no meio dos louvores. Mas os louvores que Deus gosta é aquele que um crente oferece de forma plena, segundo a sua capacidade, o seu talento. Ele não omite a presença de Deus no seu louvor, independente da qualidade da sua voz, do brilho da sua voz, independente, ele canta para louvar o seu Deus. Mas nós estamos com muitos obreiros, mas eu não sei cantar, mas tem que aprender, porque você chegou a ser obreiro. Como é que você chegou a ser obreiro e não canta? Que história é essa? Tem que cantar, querido. Nós já passamos aquele tempo assim que a gente já ouviu. Não, o pastor não precisa saber pregar, não precisa saber cantar. Ele só dirige o culto, chama esse para cantar, aquele para pregar. Mas virou o que esse negócio agora? Não, pastor, não é só isso, é mais um pouquinho, queridos. De madrugada é bom cantar, a voz da gente vai longe, está assim o som, caminha bem, que a atmosfera está bem suave, bem leve. Comece a cantar, Deus vai te abençoar, querido. O irmão vai ver que o seu louvor sobe. Talvez a sua voz não seja tão bela quanto poderia de repente ser, mas foi esta que Deus lhe deu. Use esta ferramenta. Use isto para louvor do Senhor. Canta, filha. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Cuidado, Zila, não vai falar que você vai cantar a canção. Vou louvar o Senhor nesta manhã. Eu vou louvar o hino. Irmãos,
Zila, fica por aí, querida, por favor. Corrigir essas coisinhas, louvar o hino. Quem já ouviu isso? Irmão, como é que é? O que está acontecendo com nós? A gente não está conseguindo juntar as palavras para formar frases racionalmente concreta. O que está acontecendo com nós? Quem já teve a infelicidade de um crente chegar a você, obreiro, e dizer: pastor, ora em mim. Quem já teve a infelicidade de ouvir um crente fazer isso? Ninguém? Ora em mim. O que é isso? Isso vem do mundo espírita. É incorporar. Mas tem que passar a ensinar mais o povo. O negócio de orar em mim. Ora na minha cabeça. Você não entra em ninguém, irmão. E a gente está aceitando o povo falar isso nos nossos púlpitos. Nos nossos cultos, a gente não tem coragem de corrigir o errinho deles por causa dos nossos. O senhor está achando que eu estou falando errado, ora em mim, mas o senhor também falou isso. Então vamos corrigir tudo. Corrigir as nossas e as deles. Esse negócio de orar em mim, irmão, está pegando doído, me faz ficar triste. Ora em mim. Louva o hino aí então, minha filha, faz favor. Cabe essa expressão, queridos? Cabe essa expressão? Por que a gente aceita? Não tem autoridade mais? Quem quer ir com Jesus, a nova proclamar, nos antros de aflição, misérias, mal e dor, cristãos, anunciai que o Pai quer derramar o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Oi de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador no mundo de horror. A luz enfim brilhou, que veio dissipar as sombras de terror. Também o nosso Pai aos seus fiéis mandou o bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Oi de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador. É o Consolador que traz a salvação aos que aprisionou o grande tentador. Dizei que veio já com todo o coração o bom Consolador, o bom Consolador,
o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar o bom Consolador, o grande eterno amor, o gozo divina que tenho em proclamar o dom de meu Senhor, pois mora já em mim poder celestial do bom Consolador, o bom Consolador, o bom Consolador que Deus nos prometeu, ao mundo já desceu. Ó, e de proclamar que Deus quer derramar Aleluia. o bom Consolador. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Nos coloquemos em pé, queridos, por favor. Com a palavra o pastor Isvaldo, que nos ministrará nesta manhã, segundo a graça que o Senhor lhe der. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Quem confirma, digam amém. Amém. Pastor, esteja à vontade. Saúdo os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor. Amém. Bendito seja Deus que nos dá a graça de sermos úteis ao seu santo reino. A gente viaja pedindo a Deus para ser útil, para que o nome do Senhor seja conhecido, amado e glorificado. Eu quero abrir a Bíblia com os irmãos no segundo livro dos Reis, onde Deus tem me preparado uma palavra, no capítulo de número 2. Vamos, com a ajuda de Deus, continuar caminhando aqui no livro dos Reis. Capítulo 2, versículo 18. Então voltaram para ele, tendo ele ficado em Jericó. Versículo 19. E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a habitação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más, e a terra é estéril. E ele disse: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal. E lhe a trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei a estas águas, não haverá nelas mais morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas sãs até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. E todos dizem amém. Podeis assentar, irmãos amados. Que Deus nos ajude, irmãos. Rogo as vossas orações, porque o Senhor Jesus disse: sem mim
nada podeis fazer. Pode até fazer alguma coisa, mas não servirá para nada, não prestará, não haverá fruto. Sem a graça, sem a bondade de Deus, o agir de Deus, tudo é inútil, tudo é em vão. Mas com a graça de Deus, tudo produz. Meus amados irmãos, como nós começamos a meditar ontem, o Antigo Testamento tem um cuidado porque o diabo está atacando a palavra de Deus na internet. Como o pastor acabou de falar, eles jogam na internet os seus interesses. E eles querem acabar com o Antigo Testamento. Isso é o gnosticismo voltando. O gnosticismo que atacou a igreja no princípio da igreja, na era primitiva, está voltando. E Marcião, que era o pai dos gnósticos de Roma, ele dizia que o Antigo Testamento é imprestável. Ele dizia que o Antigo Testamento deveria ser banido da Bíblia, porque apresenta uma outra realidade, um outro Deus. E ele fez um cano próprio, ele fez uma coleção própria, dizendo que só servia o livro de Lucas, as epístolas paulinas apostólicas ou pastorais, e nada mais. Tudo deveria ser banido, mas isso é um ataque diabólico. Nós aprendemos que toda a Escritura é divinamente inspirada. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E proveitosa, tem um proveito. Toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, existe um proveito para a nossa vida, para a nossa edificação, para a correção, para a orientação. Toda a Escritura é divinamente inspirada. E quando Paulo escreveu esse versículo, ele não estava se referindo de imediato ao Novo Testamento, ele estava se referindo às Escrituras do Antigo Testamento, porque não havia ainda o cano do Novo Testamento quando Paulo escreveu essa palavra. E aqui, irmão, nós temos algumas verdades que nós aprendemos. A primeira verdade que nós aprendemos aqui é que o homem de Deus é procurado. O homem de Deus é procurado. Quando Eliseu chegou em Jericó, os homens da cidade o procuraram com uma galinha gorda, não foi, irmãos? Venha, pastor Eliseu, que tem uma galinha gorda aqui para o senhor. Foi assim? Não, foi com um problema. Dificilmente o crente chega no gabinete com uma galinha gorda para o pastor. Ele só chega com problemas. E quer solução. Venha de onde vier, saia de onde sair. Lá em Maceió, quando eu estou atendendo no gabinete, aquela fila imensa de gente para atender, cada um que entra eu já vou invocando o Espírito Santo. O Espírito de Deus me dá uma palavra. Porque chega coisa do outro mundo. Chega problemas insolúveis, que você fica sem ter nem por onde sair, nem por onde começar. E é preciso a guia do Espírito Santo. É preciso que o obreiro esteja em contato direto com o Espírito Santo, porque só o Espírito Santo tem as saídas. Só o Espírito Santo tem as saídas. Você não tem. Você é pobre. Eu sou pobre. Nós somos pobres. Nós não temos saída. Só Deus na nossa vida, porque o povo procura. Vocês estão lembrados? Quando Jesus esteve na terra, lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 37, está escrito: todos te buscam. Está escrita essa frase: todos te buscam. Mas era buscando para quê? Para trazer um abraço? Para trazer um presente? Para trazer um denário? Por que era que o povo procurava Jesus? Por que era que o povo procurava Jesus? Era para trazer problema. Nós somos depósito de problemas. Nós somos buscados, nós temos que estar prontos. E o pior não, o melhor é que nós temos que ter alguma coisa para oferecer a essa gente. Pastor só é pastor se tiver o que oferecer. Ele não tem, mas a graça de Deus o capacita. A graça de Deus o dá. A graça de Deus lhe confere. A graça de Deus lhe enche. Os irmãos estão lembrados que
procuravam Pedro. Diz que a Bíblia diz que quando Pedro ia passando nas ruas de Jerusalém, era uma multidão de cegos, era uma multidão de coxos, era uma multidão de paralíticos, deitados no chão, nas ruas, para que ao menos o que, irmãos? A sombra de Pedro passasse e beneficiasse aquele povo. Então nós somos chamados para beneficiar. Nós somos chamados para resolver problema. O pior que tem pastor, que em vez de resolver problema, é ele quem cria o problema. Glória a Deus. Às vezes a igreja está uma bênção. Quando ele chega, o telefone vem bater na convenção. Glória a Deus, né? Nosso pastor de saudosa memória, pastor Zeneco, ele deu posse a um obreiro, foi dar posse a um obreiro no interior do estado. Aí disse: meus irmãos, eu trouxe uma bênção para vocês. Só que aquele camarada era tribuloso. Glória a Deus. E o pastor, para ajudar, disse: eu trouxe uma bênção para vocês. Com 3 meses o telefone toca lá na igreja sede de Maceió. Pastor, é o pastor Zeneco. Ele disse: meu irmãos, pastor, aqui é irmão fulano da cidade tal, que o senhor esteve aqui para dar posse. Não foi o senhor que trouxe uma bênção? Esse foi, meu irmão. Pois venha buscar a sua bênção. Glória a Deus. Porque o obreiro, em vez de resolver problema, ele criava problema, né? Mas nós, pastores, nós somos homens da bênção. Nós somos homens que temos solução. Deus nos dá essa graça, Deus nos dá essa saída de todos nos procurarem e levarem alguma coisa de nós, né? Glória a Deus. E o mundo está aí. O mundo está procurando a gente. E daqui para frente é que vai procurar. Daqui para frente é que as coisas vão apertarem. Daqui para frente é que o mundo vai ficar necessitado. E nós somos colocados por Deus justamente para sermos procurados. Segunda coisa que eu aprendo, aqui ali havia um problema em Jericó. Os irmãos sabem que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. E alguns arqueólogos dizem que ela é a mais antiga. Não foi descoberto pela arqueologia outra cidade mais antiga do que Jericó, né? Ela tem várias camadas. Salvo o melhor juízo, eles chamam de téus. Tem vários téus, cidade sobre cidade, que vem desde séculos imemoriais, que ninguém nem sabe de quando. E aquela cidade, irmão, ela ficou amaldiçoada. Uma cidade boa. A prova que é uma cidade boa é que é uma cidade que foi destruída várias vezes e foi reconstruída. Então a habitação é boa. Mas havia uma maldição. Observe que a cidade era boa. No versículo 19. Por favor, se alguém puder me ajudar lendo. Às vezes toda convenção tem um leitor, tem aquele irmão desenrolado. Toda igreja tem um leitor. É aquele irmão desenrolado. Vê se tem, se não tem. É. Os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que boa é a habitação desta cidade. Somente até aí, irmão. Depois nós prosseguiremos. Obrigado. Os homens procuraram Eliseu e disseram: eis que boa é a habitação desta cidade. Em outras palavras, a cidade tinha tudo para ser feliz. A cidade tinha tudo para ser feliz. Deus havia abençoado aquela cidade. Deus havia estendido a mão sobre aquele lugar desde o princípio do mundo. Mas infelizmente, a cidade tinha uma maldição. Infelizmente, a cidade tinha um problema insolúvel. Tinha tudo para ser feliz. Vê que o rapaz disse: eis que a habitação em que habitamos diante da tua face é o que, meus amados irmãos? É boa. Mas o pecado estraga tudo, irmão. Tudo, as coisas têm tudo para dar certo. As coisas têm tudo para ser feliz. Quando Deus lhe chamou para o ministério, Deus lhe chamou e Deus lhe deu graça, Deus lhe deu condições. A terra é boa, o seu ministério é bom, a sua chamada é boa. Deus fez tudo bom. Mas infelizmente em Jericó havia uma maldição que foi lançada desde o tempo de Josué. A cidade foi amaldiçoada. A cidade foi amaldiçoada por causa do pecado. Eis que a habitação em que habitamos diante da tua face é boa.
tem tudo para dar certo. O teu ministério tem tudo para dar certo, irmão. Quantas pessoas que Deus chamou, que Deus capacitou, mas infelizmente parece que está infrutífero. Segundo Joséfo é o grande escritor hebreu do século I, os irmãos devem conhecê-lo, a CPAD tem o livro dele. Segundo Joséfo, pastores, naquela cidade havia uma maldição que tudo caía. Segundo Joséfo, as mulheres abortavam. Elas bebiam da água de Jericó, e a água de Jericó tinha um produto, não sei químico, não sei o que era, que fazia, Joséfo diz, que fazia com que as mulheres abortassem. Era gerando, e dificilmente uma criança escapava, dificilmente uma criança vingava. E segundo Joséfo, os animais também. Segundo Joséfo, os animais também abortavam, as vacas, as ovelhas, as cabras, eram gerando e abortando. As árvores caíam os frutos. As árvores caíam os frutos. Era brotando e antes de amadurecer, não vingava, o fruto da árvore caía. Então, era uma terra estéril, era uma terra que não produzia, era uma terra que tinha tudo para ser boa, tinha tudo para ser feliz, mas havia uma maldição. Glória a Deus. Meus amados irmãos, Deus nos chamou e Deus nos deu condições. Deus nos chamou e Deus nos abençoou. Deus nos chamou e Deus estendeu as suas mãos sobre nós. E se alguma coisa não está dando certo, nós devemos procurar saber por que não está dando certo. Por que não está dando certo? O que é que está acontecendo no meu ministério? O que é que está acontecendo na minha casa? O que é que está acontecendo na sociedade que não está dando certo? As coisas estão abortando, as coisas estão caindo, as coisas estão infrutíferas. O que é que está acontecendo? Mas o homem de Deus tem que ter a resposta. Quem sabe nesta manhã tem alguém que seu ministério está caindo. Os frutos estão caindo. Está havendo aborto. A congregação está minguando, o campo está minguando. Meu Deus, o que é que está acontecendo? O que é que está dando na minha vida? Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas aí o homem de Deus tem a solução. Vamos ver o versículo de número 20, por favor, outra vez, por favor, pastor, me ajude lendo. E ele diz: trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal, e a trouxeram. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a Igreja Universal e outras igrejas neopentecostais, elas pegam esse versículo e elas querem imitar, não é verdade? Só que o Antigo Testamento é feito de símbolos. Nós não precisamos mais dos símbolos. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus mandava sacrificar um carneiro. É verdade ou não é? Mandava sacrificar um boi. Está na Bíblia? Está. Só que aquilo era uma simbologia para nós da nova. Aquilo era um rudimento. As coisas do Antigo Testamento são verdades, as coisas do Antigo Testamento são fatos reais, as coisas do Antigo Testamento aconteceram, mas para nós da nova aliança são símbolos de outras realidades. São tipos, são figuras do Evangelho. Aquilo ali são rudimentos. Paulo fala lá em Colossenses que as coisas do Antigo Testamento são rudimentos. O que é um rudimento? O que é uma coisa rudimentar? Uma coisa rudimentar é uma coisa que você usa até chegar a algo mais excelente. Por exemplo, se nós estivéssemos aqui à noite de ontem, há 100 anos, há 150 anos, como era que nós estaríamos aqui? Nós estaríamos com essas lâmpadas? Estaríamos com o quê? Lamparinas, candeeiros. Mas o que foi que aconteceu? O mundo evoluiu, pela graça de Deus, e hoje nós não estamos mais com candeeiros, nós estamos com lâmpadas elétricas, com lâmpadas de LED, suaves, gostosas, boas, agradáveis. Seria uma insensatez hoje o quê? O pastor mandar retirar a rede elétrica,
se o pastor mandasse retirar a rede elétrica e dissesse, irmãos, nós vamos voltar a usar lamparinas. Seria uma insensatez. Porque cada coisa tem o seu tempo, cada coisa tem a sua época. A lamparina hoje para nós é uma coisa rudimentar, é uma coisa grotesca, é uma coisa que serve, mas que pode ser melhorada. Então assim é o Antigo Testamento e o Novo. Na Bíblia diz que no Antigo Testamento nós temos os rudimentos, e no Novo Testamento nós temos a realidade. Aleluia! É a palavra de Deus, é a verdade, mas tem que ser aplicada à luz do Novo Testamento. E a Bíblia diz que Eliseu disse, trazei o que, irmão? Qual foi a solução para aquela situação? Qual foi a solução para aquela crise? Qual foi a solução para aquela derrota, aquela desgraça que estava acontecendo? Eliseu disse, trazei uma salva nova. Aleluia. Isso é inspirado pelo Espírito Santo. Isso é uma revelação de Deus para nós. Para haver milagre, primeiro tem que ter salvas novas. O que quer dizer salva? Salva no hebraico é uma palavra que tem várias conotações que levam ao mesmo lugar. Pode ser um prato, pode ser uma tigela, pode ser uma botija, pode ser uma vasilha, uma cumbuca, um vaso. Pode ser um prato, uma vasilha, uma cumbuca, um prato, um vaso. O profeta disse, tragam um vaso, tragam uma salva, tragam um prato novo. Deus só vai operar aqui se vocês trouxerem um prato novo. Amém. Pastor Isoldo, o que representa esse prato novo? Quem são os vasos de Deus na nova aliança? Quem são os instrumentos de Deus no Novo Testamento? Quem são os vasos condutores do milagre? Quem são os vasos que trazem a glória? Quem são os vasos que trazem a cura? Quem são os vasos de Deus que trazem a transformação? Somos nós. Aleluia, eu sou um vaso. Você é um vaso. Nós somos uma vasilha na mão de Deus. Nós somos um instrumento na mão de Deus que contém a graça. Mas o profeta disse, trazei um vaso o quê, meus amados irmãos? Novo. Eu aprendo aqui que Deus não trabalha com coisa velha. Pastor Isoldo, e o que é que isso tem a ver comigo? Tem sim. Quer dizer que Deus só opera no ministério de homens que nasceram de novo. Jesus disse, quem não nascer de novo, não pode ver o quê, meus amados irmãos? Ou você se transforma numa tigela nova, ou você se transforma num vaso novo, ou, meu filho, você não vai carregar a graça. Já pensou um pastor vaso velho, cheio de problema, cheio de defeito? Os irmãos sabem que os vasos naquele tempo, eles eram de barro. A maioria dos vasos eram de barro. A porcelana já foi inventado alguns tempos depois pelos chineses, mas naquele tempo os vasos eram de barro. E era comum quebrar, trincar, quebrar as beiras. Mas Deus disse, eu não quero vaso quebrado, eu não quero vaso trincado, eu quero vasilha nova. Por quê? Porque vasilha velha, irmão, um prato trincado, eu sou cismado de comer em prato trincado, e eu sou cismado de beber em xícara trincada. Primeiro, porque é arriscado cortar a boca. É verdade ou não é, irmãos amados? E segundo, porque na porosidade do vaso junta bactérias. Se um prato rachar na sua casa, pelo amor de Deus, bota ele fora. Se uma xícara quebrar a beira na sua casa, pelo amor de Deus, jogue fora. É deselegante, é feio. E além do mais é portador naquela porosidadezinha, naqueles micro buraquinhos que tem ali, é cheio de bactéria. E tem obreiro aqui, graças a Deus, eu acredito que não, mas no Brasil afora, tem vasilha velha no ministério, cheia de quebradura, cheia de trincadura, cheia de tanta bactéria velha, e Deus não vai operar. Deus só vai operar quando botar um vaso novo naquele campo. Aleluia. Já pensou, irmão pastor, que compra e não paga? Lá na cidade onde ele mora,
Eita vasilha velha, meu Deus. Trincada. Pastor namorador. Aleluia. Meus irmãos, já pensou? Como é que Deus vai operar numa vasilha velha dessa, irmãos? Pastor irado, pastor que xinga os crentes, pastor que maltrata as ovelhas. Tem deles que é tão nervoso. Tinha um pastor em outro estado aqui, não muito longe de vocês, descendo mais para o centro, que ele era tão agitado, tão nervoso, tão bravo, que foi dar a bênção apostólica e disse: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, menino, se aquiete. O amor de Deus, irmã, deixe de conversar. E a comunhão do Espírito Santo, o povo ruim, seja com todos. Glória a Deus. O irmão disse: meu irmão, eu já vi a bênção apostólica, agora a bronca apostólica é a primeira vez. Aleluia. Meus irmãos, isso é uma vasilha velha, irmãos. Não nasceu de novo. É um homem velho. Paulo disse que nós devemos, lá na carta aos Efésios, não dá para ler referência, mas Paulo disse na carta aos Efésios que nós devemos nos despir, nos despojar do homem velho e nos revestir do homem novo. Quem quer bênção no seu ministério? Quem quer saúde no seu ministério? Dê um glória para Deus mais forte nesta manhã, pois Deus só vai operar quando você for transformado em um vaso novo. Tragam um vaso novo. Como é que a sua igreja vai sarar se você mesmo é um vaso velho? Arengueiro, briguento, carnal, não anda pela fé, não anda pelo espírito, anda pela carne. É um vaso velho, é um prato trincado, é uma xícara quebrada, é uma xícara que não dá para trabalhar, é uma chaleira. Tem obreiro, irmão, aqui graças a Deus é diferente, mas em muitos lugares tem obreiro que é uma chaleira sem bico, sem tampa e sem asa. Como é que Deus vai operar? Me diga, pelo amor de Deus. Caiu o bico, voou a tampa, quebrou a asa. Como é que Deus vai usar? Vai usar. Veja que Eliseu, irmão, isso é o Espírito Santo que mandou escrever. Eliseu, tudo é inspirado. Toda a escritura é divinamente inspirada. Trazei-me uma salva. Me ajudem a ministrar. Trazei-me uma salva. Deus está dizendo: eu só vou operar se você for um vaso novo, se você for um vaso transformado, se você for um vaso de acordo com a minha vontade. Despojai-vos do homem velho. Disse Paulo em Coríntios que a gente prega para os pecadores, a gente prega para os não crentes. Se alguém está em Cristo, a gente joga isso muito lá fora, mas cabe aqui. Você está em Cristo e você ser um vaso novo. Deus só vai te usar quando acabar com essas trincaduras. Deus só vai te usar quando acabar essas rachaduras, essas ranhuras na tua vida espiritual, no teu caráter espiritual. Deus só vai trabalhar na minha vida quando eu chegar diante dele e disser: Senhor, está aqui esta vasilha velha, mas a tua palavra diz para descer à casa do oleiro, e eu vim aqui à casa do oleiro, eu vim à tua presença, eu vim diante do teu Espírito. Senhor, transforma-me numa vasilha nova, transforma-me num vaso novo. Quem diz amém? Glória a Deus. E o profeta disse: trazei-me uma vasilha nova, trazei-me um vaso novo e ponde nele sal. O sal na Bíblia, irmão, é símbolo de coisa boa, é símbolo de preservação. Hoje é símbolo de saúde. Sal na Bíblia, o próprio Cristo disse aos seus discípulos: vós sois o que, irmãos? Sal da terra. Ele estava falando com pescadores. No capítulo 4 de São Mateus, Jesus disse assim: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Capítulo 4. Capítulo 5 ele disse: vós sois o sal. Ele estava falando uma linguagem que eles entendiam, porque todo pescador andava com um saco de sal, porque o peixe era salgado. Se eles pescassem, mas eles não tivessem sal, a pescaria era o que, irmãos? Perdida.
O peixe da Galileia era cortado na hora que era pescado, ele era esviscerado, ele era limpo, ele era tratado. Os pescadores eram pescando e tratando e salgando, pescando e tratando e salgando, porque o peixe da Galileia se espalhava pela Judéia, se espalhava pela Samaria e se espalhava até Tiro, se espalhava até a Síria, se espalhava até onde hoje é o Líbano. O peixe da Galileia, ele se espalhava, mas só se espalhava porque tinha sal, porque o sal é um agente preservador. Aleluia. Tem que ser pescador. Capítulo 4. Vinde após mim e eu farei que sejais o que, irmãos? Mas no capítulo 5 disse: vós sois o sal. Glória a Deus. Irmãos, nós temos que ter sal. O sal é terapêutico. O obreiro tem que ter sal na sua vasilha. Ele tem que ter sal na sua vida. Ele tem que ter o evangelho na sua vida. Ele tem que ter a doutrina na sua vida. Ele tem que ter a graça de Deus na sua vida para ele sarar essa geração, irmãos. Você só vai sarar se você tiver sal. Você só vai preservar a sua igreja se você tiver o sal da palavra, se você tiver o sal da doutrina, se você tiver o sal da graça. Então a sua mocidade vai ser sarada, as suas crianças vão ser saradas, os seus jovens vão ser sarados, as suas senhoras vão ser saradas, os seus senhores vão serem sarados, os seus obreiros serão sarados, porque você é uma vasilha nova que contém o sal da graça de Deus aonde você chega. Aleluia. Glória a Deus. Você vê que Paulo disse, eu não vou ler para não tomar tempo, já está chegando a minha hora. Paulo disse assim, irmãos: a vossa palavra seja sempre agradável. Colossenses 4:6. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com o que, meus amados irmãos? Com sal. Tem o pastor que tem que ter, o pastor tem que ter sal, e é sal temperado. Tempero fala de equilíbrio. Nem pode ter sal demais, nem pode ter sal de menos. Tem que ter equilíbrio. Tempero. Ele tem um culto de doutrina, tem um dia que ele aperta, ele bota um sal, mas no outro dia ele diminui o sal, porque senão vai matar a igreja. É aquele obreiro temperado. É aquele vaso que tem o sal dentro do tempero, dentro da medida certa. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Nós temos que ser vasilhas novas e nós temos que ter sal em nós mesmos. Os discípulos vinham arengando. Esse eu vou ler. São Marcos, capítulo 9, versículo 50. São Marcos 9, 50. Tem uma revelação de Deus para nós aí. Por favor, irmão. Sim? Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adorareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Aleluia. Sabe por que Jesus disse essa palavra? Porque os discípulos, nesse mesmo capítulo, há poucos versículos atrás, eles estavam arengando quem seria o maior. Eles estavam arengando quem seria o maior. Está aqui nos versículos anteriores, não vai dar tempo de ler. Eles estavam arengando. Arengando é uma linguagem alagoana. É uma linguagem nordestina, vocês não conhecem. Arengar é brigar. Encrenqueiro. Aqui é encrenqueiro, não é verdade? Eles estavam encrencando quem seria o maior. E Jesus disse lá na frente: meus irmãos, tenham paz uns com os outros, e sal em vós mesmos. Aleluia. O obreiro portador de sal, ele é homem de paz. O obreiro portador de sal, o obreiro que é uma vasilha nova, o obreiro que é um homem novo, e ele traz em si o sal da graça de Deus. Ele é um homem que onde ele chega, ele traz paz. Ele não tem ganância, ele não tem desespero por lugares grandes, ele não tem desespero por posição, ele não quer ser grande, ele tem sal. E se ele tem sal, ele vai ser procurado.
Não precisa você buscar. Se você tem sal, você vai ser procurado. Vão lhe procurar. E o Senhor Jesus diz: tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, encerrando as nossas palavras, daqui a pouco, eu quero chegar para vocês e dizer que se tiver vasilha nova e se tiver sal, a esterilidade vai ser tirada das nossas igrejas. Não existe fonte ruim, não existe lugar ruim se chegar um obreiro bom. Se chegar um obreiro vaso novo, se chegar um obreiro portador do sal de Deus, se chegar um obreiro portador da graça de Deus, um vaso novo, Jericó vai ser transformada. Não existe lugar ruim. Eu estava lendo um livro do pastor Estevão Ângelo, fiz a viagem, li esse livro todo na viagem. E meus amados irmãos, diz que um obreiro foi para um campo e com 16 dias ele volta para a convenção pedindo mudança. Com 16 dias ele voltou pedindo mudança. Pastor, me tire daqui, porque o lugar aqui é ruim, porque o lugar aqui é difícil. Eu não me agradei, minha mulher não se agradou, meus filhos não se agradaram, o povo aqui é difícil, eu já notei que o povo aqui é difícil. E o pastor Estevão Ângelo de Souza, de saudosa memória, disse: meu filho, procure outro lavado de roupa. Porque o problema não é Jericó, o problema não é a igreja, o problema é o vaso. O problema é que o vaso está rachado e o vaso está sem sal. Está sem a graça, está desprovido da graça. Porque se você for um vaso novo, se você estiver nas mãos do Senhor, se você não for rachado, se você não for trincado, se você estiver na posição e tiver o sal da graça de Deus, a esterilidade vai desaparecer, a morte vai desaparecer, a desgraça vai desaparecer daquele campo. Quem acredita dessa forma? Quem acredita comigo? Porque eu creio assim. Glorifique e exalte o nome do Senhor nesta manhã, irmãos. O problema não era Jericó, era que estava faltando uma vasilha nova e estava faltando o sal da graça. Se você for uma vasilha nova e você tiver o sal da graça, Jericó vai virar uma bênção. Jericó vai virar um primor. Jericó vai virar um lugar cobiçado. Ore ao nome de Jesus nessa manhã, irmãos. Lá em Alagoas tinha campo que era desprezado. Era campo que nenhum pastor queria. E hoje é uma bênção. Hoje todo mundo quer. Por quê? Porque passaram homens, vasilhas novas. Passaram homens com sal da vida. E a maldição saiu. A esterilidade saiu. As mulheres deixaram de abortar, as criações deixaram de abortar, os frutos deixaram de cair das árvores, e a terra ficou boa, e a terra ficou fértil, e a terra ficou abençoada. Por quê? Porque chegou um obreiro, vaso novo e cheio de sal. Aleluia. Vamos ver o versículo de número 22, lá do livro de 2 Reis. Nós estamos caminhando para encerrar. 2 Reis, capítulo 2, versículo 22. Versículo 21, melhor. Versículo 21. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: assim diz o Senhor: sararei estas águas, não haverá mais delas morte, nem esterilidade. Assim diz o Senhor: se tiver prato novo e tiver sal, o Senhor vai bradar na terra. Se tiver vasilha nova, se cada pastor voltar dessa convenção, vasilha nova. Se cada mulher de pastor voltar, vasilha nova e cheio da graça de Deus, cheio do sal do Espírito, cheio da graça do Espírito, Deus vai bradar naquele campo: sararei, 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 sararei estas águas. Você vê que não foi o sal que sarou as águas, nem foi a vasilha, foi a voz do Senhor. Foi o Senhor quem disse. O Senhor bradou: sararei essas águas. O vaso sendo novo e tendo sal, Deus vai bradar. E quando Deus brada, tudo é sarado.
Quando Deus brada, tudo é restaurado. Quando Deus brada, tudo volta ao normal. Quando Deus brada na terra, a glória de Deus aparece e os problemas, eles são resolvidos. Glória a Deus. E para encerrar, cumprindo meu tempo em obediência, versículo de número 22. Meu querido, repita por gentileza essa parte. Diga comigo, ficaram sãs aquelas águas até o dia de hoje. Aleluia! Quem já foi a Israel aqui? Quem já foi a Israel? Você foi lá em Jericó? Mas o senhor viu a fonte de Eliseu? Bebeu da fonte? Eu bebi. Ficaram sãs essas águas até quando? Me ajudem, por favor, a ministrar. Eu gosto do feedback da igreja. Ficaram sãs estas águas até quando? Já são passados 2.800 anos. E as águas estão saradas até hoje. A água é mineral. Está lá a fonte de Eliseu em pleno deserto. Está lá até hoje. Vá, se você for. Às vezes no programa eles não colocam Jericó, mas você peça, quando você for a Israel, peça para colocar no programa Jericó e diga: eu quero ir à fonte de Eliseu. E você lá vai beber jorrando água doce mineral 2.800 anos depois. Pastor Arisvaldo, o que é que isso tem a ver comigo? Tem, sim, senhor. O que é que eu aprendo? Eu aprendo aqui nesse texto que quando Deus levanta uma geração de vasilha nova, quando Deus levanta uma geração de obreiros, homens novos, mulheres novas, cheios da graça, cheios do sal da graça, os resultados são duradouros. Nós estamos vivendo avivamento, irmão, avivamento de festa. Não sei aqui nessa região, mas em outras regiões, tem o Congresso da Mocidade. E, irmão, é um desembesto tão grande. Essa expressão é de lá de Alagoas, desembesto. Desembesto é quando o negócio se solta, glória a Deus. É gente pulando, é gente saltando. E a gente diz: eita, a água sarou. Quando é na segunda-feira, a água está choca do mesmo jeito. Você encontra aquela moça que estava saltando na rua, estava saltando no culto, de short, namorando virada numa cabrita. Meu Deus, o que foi que houve? A água sarou, mas só sarou naquela hora. Aleluia! Nós estamos vivendo uma realidade de uma operação pífia, de uma operação inoperante, de uma operação sem efeitos. Nós precisamos ver milagres, nós precisamos ver a glória de Deus, nós precisamos ver o sal de Deus trabalhando e que fique sarado até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Irmãos, a igreja brasileira, a igreja no Brasil está precisando de um avivamento que dê resultados duradouros. Nós estamos de um avivamento que mude vidas. Nós estamos precisando de um avivamento que sare as águas. Nós estamos precisando de um avivamento que dê saúde espiritual permanente, irmão. Oh Jesus, tem misericórdia de mim. Eu sou o primeiro pobre. Eu sou o primeiro necessitado. Rei da glória é Jesus nesta manhã. Deus seja louvado.
Como é que está o nosso ministério? Como é que está o nosso campo? Como é que está a nossa igreja? Os avivamentos que aparecem são avivamentos que ficam para sempre? Ou são avivamentos provisórios, avivamentos pífios, avivamentos inglórios, avivamentos sem futuro? Não queremos avivamentos sem futuro. Não queremos avivamentos pífios. Nós queremos avivamentos que dê saúde até o dia de hoje, até o dia de amanhã e até o dia da volta de Jesus. Quem concorda comigo, digam glória a Deus mais forte nesta manhã. Para encerrar, quem já ouviu falar de John Wesley? Quem já ouviu falar de John Wesley? John Wesley foi um sarador de águas. John Wesley era uma vasilha nova. E John Wesley tinha o sal da graça de Deus por onde passava. Meus amados irmãos, ele fez o ministério dele, chegou o tempo de morrer, morreu e ficou a igreja metodista. Ficou a igreja metodista que hoje está carente de um reavivamento, está carente de uma renovação. Mas naquele tempo, quando Wesley morreu, a igreja metodista ficou forte. A igreja metodista ainda passou muitos anos cheia do Espírito Santo. E um dia um homem foi, um advogado de Londres, ele foi para o interior, preste atenção nessa história, ele foi para o interior da Inglaterra. Foi tratado de uma causa, um advogado foi tratado de uma causa lá numa aldeia no interior da Inglaterra. E quando ele chegou lá, ele gostava de beber uísque, porque a bebida do inglês, do escocês, é uísque. E ele foi beber, e ele queria beber, ele gostava de beber uísque. E ele chegou no restaurante, ele comeu e disse: eu quero uísque. O rapaz disse: aqui não tem uísque. Ele disse: onde eu posso achar uísque? Eu não posso ficar sem uísque, eu preciso de uísque. E o rapaz disse: olha, aqui nessa cidade você não vai encontrar uísque. Nem eu vendo e nem ninguém vende. É uma cidadezinha pequena, nem eu vendo e nem ninguém vende. E o rapaz gritou, o advogado gritou: que droga de cidade é essa que não tem uísque? Eu nunca ouvi dizer. Por que é que aqui não tem uísque? E o dono do restaurante disse: meu amigo, aqui não tem uísque, porque essa cidade era uma cidade de bêbados. Essa cidade era uma cidade de ébrios. Essa cidade era uma cidade de tabernas. Era uma cidade de bares. Era uma cidade promíscua. Mas há 100 anos passados, passou aqui um homem e fez o culto naquela praça. Ele se chamava John Wesley. E desde aquele dia que ele fez aquele culto, todos os bares foram fechados. E já faz 100 anos e ninguém teve coragem mais de abrir um bar nessa cidade. Quem pode levantar a mão e dar glória para Deus nessa manhã? Está sarado até o dia de hoje. Está sarado até o dia de hoje. Está sarado até o dia de hoje. E está sarado até o dia de hoje. Aleluia. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oh, bendito seja, Senhor, o teu grande e precioso nome. Eu quero ser, Senhor, como
Alecadachuriana labadai. Aleluia. Eu quero ser Senhor amado. Mãos do oleiro. Faça de novo. Eu quero ser. Eu quero ser, Senhor, um vaso novo. Faz de mim, Senhor. Faz de mim, Senhor. E faz de tantos quantos nesta manhã, Pai, recebem esta palavra. Um vaso novo. Um vaso novo que tenha sal. E assim, Senhor, sara as enfermidades doutrinárias, Pai, que por vezes querem se estabelecer na igreja, alterando a exposição da Tua palavra. Nos encoraje. Ajuda a termos graças para descermos à casa do oleiro. E ali colocarmos o nosso vaso sobre as rodas. E aceitarmos, Pai, que o Senhor faça o vaso como lhe é agradável fazer. Aleluia. 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 Pai, que a Tua palavra, Senhor, não seja infrutífera nos nossos dias, mas que ela produza, Pai, o que Te agrada, Senhor. Prospera o ministério dos meus companheiros, Pai. Faz dos meus companheiros vasos poderosos, Pai, para a Tua obra nesse estado, meu Deus. Não importa o lugar onde eles estejam, meu Senhor, usa ali. Ah, meu Deus, usa, Pai, usa Teu filho ali como um vaso de poder. Onde o inimigo, Senhor, seja em retirada pela exposição da Tua palavra. Seus planos, projetos e intentos sejam desfeitos. E a Tua igreja, Pai, santificada pela ministração da Tua palavra. A poder do Teu sangue, Jesus. Faz isto por nós, Pai. Faz isto por nós, Pai.
Faz isto por meio de nossas vidas, Pai. Marca esta geração, Senhor. Faz com que a nossa passagem por aqui, Senhor, testifique de que estivemos trabalhando contigo. Pai, ajuda, Senhor, nos desvencilharmos de coisas mesquinhas, coisas insignificantes, Pai, que o mundo está colocando em nossa cabeça, em nossa mente, em nosso coração. Não tem nada a ver, não faz mal, isso não tem nada a ver. E a nossa identidade, Pai, está indo. Já não somos mais conhecidos como a igreja. Uma igreja, Pai, pentecostal genuína, onde os dons espirituais, Pai, são escassos, suas manifestações. Mas nós continuamos crendo em Ti, Senhor. Ajuda, Pai, que a nossa disposição de crer, Senhor, em Ti seja firme, duradoura, permanente, preservada. Guarda a Tua igreja, Pai, nesse estado. Abençoa as mãos, Pai, que se ocupem em fazer algo. Faça com que haja discernimento em nós para o que é prioridade da igreja, meu Senhor. Pai, dá-nos mais autoridade e discernimento, Senhor, para quem sobe ao púlpito da igreja. Seja para cantar, seja para ministrar. Tem compaixão de nós, Pai. Não permita, Senhor, que sejamos um obreiro descuidado, Pai. Que ao invés de termos sal, Senhor, seja distribuído veneno doutrinário. E com isto, Pai, enfraquecimento dos incautos, meu Deus. Ah, meu Cristo, por compaixão te pedimos, Pai, assim como Paulo disse, rogo-vos pela compaixão de Deus. Precisamos, Senhor, da Tua glória em nós, para que o mundo veja. Desperta, Senhor, aquele que está adormecido. Desperta, Senhor, aquele que está insensível. Aleluia. Aleluia. Faz de mim, Senhor, um vaso. Quem sabe, vamos. Chore calabashuri andala bashuri canala bashuri na. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Não sei como você se sente, mas penso é um prejuízo sairmos deste ambiente. Aleluia. Todos nós cremos que Deus, o dono da igreja, ainda opera, ainda realiza, ainda faz. Realizará, fará. Deus não muda. Deus não muda. Vocês estão me ouvindo lá atrás? Deus não muda. E quando Ele opera? Quando encontra um vaso novo. Quando acha lugar. Quando Ele acha lugar, Ele sempre opera. O sacrifício do Calvário foi para atender universalmente os efeitos maléficos do pecado. O Senhor fez um sacrifício para salvar a todos. Mas pouco entendemos até agora sobre o plano da salvação. Estamos muito envolvidos com a vida transitória, passageira, de alto valor. Foi presente de Deus, mas que vai terminar a qualquer momento. Porém, aquela que Ele nos oferece nada tem a ver com essa aqui. Lutas, enfermidades, crises, problemas, desentendimentos, desavenças, coisas assim, não entram lá. Não entram lá. Se essas coisas não entram lá, elas não podem estar na minha bagagem. É triste, irmãos, a gente ter que admitir que na embarcação onde Jonas estava, se imaginou que jogando os produtos, as mercadorias no mar, aliviava o barco e era possível romper diante da ameaça. Você já entendeu, né? O problema não era a mercadoria, o problema era o profeta. O problema é que tinha que jogar o profeta na água, tem que tirar ele do barco. Ele era já para estar lá em Nínive, está dormindo no porão do barco, enquanto os outros estavam aí se estrabuchando para se salvarem. Deus nos deu privilégios, irmãos, que pouca gente tem na terra. Pouca gente tem.
Esse que está falando com vocês, aos 8 ou 9 anos de idade, ajudava os pais na lavoura, cultivador de mandiocal, uma acomodação na cintura amarrada com pedacinhos de ramo, uma enxadinha de cabo curto, da manhã ao meio-dia, 11h30, para depois desse horário, tomar um banho de pressa, fazer uns 4 quilômetros naquela época a pé para ir para a escola. Foram alguns anos assim. Lá na roça, lá no campo, lá longe do mundo, lá no interior do Paraná. Lá numa cidadezinha que nem nome, até hoje não tem. O nome é bem pequenininho. Ele me tirou de lá e trouxe para cá. Já rodei o mundo. Já fui levado a lugares que... Quem diria? Quem é? Foi o Senhor. Foi o Senhor. Agora, de repente, você não, né? Você é de família de sangue azul, família imperial, família do comando. Então, a vida é um pouco mais tranquila, né? Agora, eu não consegui admitir ainda certas coisas, porque o meu veículo era um Fusquinha. Então, para mim, um pouquinho mais que Fusquinha já estava, no lucro. Mas tem muita gente que nunca teve uma bicicleta e o avião para ele é pouco. Há muitos que nunca tiveram uma bicicleta para cuidar. Mas se o avião não for 210, 180, ele não quer. Cessna também não serve, tem que ser Bonanza. O piloto está bem ali. O piloto está ali, ó. Mais ou menos. Já tive bastante queda por aqui afora com esses negócios, as armadilhas aí. Todos nós temos que abrir o coração e dizer alguma coisa para Deus neste dia. A igreja está esperando uma mensagem nova. A igreja está lá esperando uma mensagem nova. E se a vasilha for a mesma... Todos nós temos experiência com xícara rachada, prato trincado, entende? Garfo com dente virado. É aquele negócio assim, né? Todos nós temos experiência com isso em casa, é coisa de cozinha. Essa é a teologia dessa igreja. Esse é o seminário dessa igreja. Seminário pastoral é esse, irmão. É esse aqui. Nós estamos indo por um caminho, irmãos, onde essas coisas de laboratório estão ocupando o lugar. Quem tem coragem para dizer ao Senhor nesta manhã, dentro da tua intimidade com Ele, com Deus? Alguma coisa sobre esta vasilha que eu e você somos. Já dá para pedir uma vasilha, Senhor, faz de mim um vaso novo. Eu renuncio, Senhor, o que fui, o que fiz, o que faço. Eu renuncio os meus planos, projetos. Eu renuncio, Senhor, eu me humilho, eu desço. Eu volto. Eu recomeço. Irmãos, eu não me lembro ter ouvido. Uma vez eu fiz isso, uma vez eu fiz assim meio desengraçadinho.
num culto de final de ano, reunido a igreja, aquela festa bonita, eu estava bem quebrantado, não era difícil. Sabe o que eu fiz? Ninguém pergunta, eu vou dizer. Eu pedi perdão à igreja. Mas isso é feio, pastor, pedir perdão. O que ela aprontou? Nós estamos concebendo um ministério que não peca mais. Nós estamos concebendo uma posição de homens de Deus que não falham. Que bom se fosse assim. Que maravilha que fosse assim. Essas coisinhas vão se somando e já descansa no Senhor, que chamava isso de mal de junta. Daqui a pouco a carga está tão pesada, irmãos, que o que fazemos já não vemos. Porque a gente esquece de voltar à sombra da cruz e dizer: Senhor, vou deixar esse fardo aqui. E me dá um vaso novo para continuar. Fala com Jesus alguma coisa aí. Já falou? Sim, não? Quem já falou, diga amém. Então, você tem 20 minutos de recesso agora para a gente retornar para Atos da Convenção.